É por isso, irmãos, que o missionário leva um tempo na igreja em Vila Ramos. Com que propósito? O propósito não é ficar aqui por muito tempo. Efésios capítulo de número 6, o versículo de número 16 e 17 está escrito assim: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Dá para ler todos, irmãos? Al unísono, vamos lá, 1, 2 e 3. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia, quanto louvam ao Senhor. Nosso escudo é a fé, nossa espada é a palavra. Como é que é? Nosso escudo é a fé e nossa espada é a palavra. Vamos lá, nosso escudo é a fé e nossa espada é a palavra. Pegou não? Ao 3, 1, 2, 3. Nosso escudo, nossa espada. Alguém pode dizer sozinho? Como é? É a palavra. Nosso escudo é a fé e nossa espada é a palavra. Queridos, esta mensagem é muito interessante porque a missão da igreja exige guerreiros. Entendeu ou não? Para cumprir a missão se precisam não de qualquer tipo de pessoas, se precisam de guerreiros, pessoas preparadas, pessoas armadas. É por isso que a linguagem que o apóstolo Paulo utiliza no livro de Efésios é uma linguagem de luta, é uma linguagem de arma, de preparo. Ser igreja não é simplesmente sair, ser um servidor da igreja, ter um cargo na igreja, não é simplesmente sair pela rua e dizer que eu tenho um cargo, que sou o líder, ou que fico na frente de alguma responsabilidade lá na igreja. Não. Sair sem preparo é uma vergonha. Sair sem preparo não tem cabimento. Sair sem preparo para a guerra é morrer, é se expor à morte. Porque cada nação, cada cidade, cada bairro onde a palavra é anunciada, vai se levantar uma resistência. Essa resistência é espiritual. O inimigo não quer que na sua casa seja pregada a palavra. O inimigo não quer que você comunique a palavra a seus filhos. O inimigo não quer que você passe a mensagem para a sua geração. O inimigo não quer que você abra a Bíblia na sua casa, que chegue você próximo, ali pertinho do seu filho para lhe falar da palavra. O inimigo não quer isso. O inimigo não quer que você coloque seu filho lá no sofá uma noite e fale: vamos fazer o devocional, vamos ler a palavra. O inimigo não quer que você coloque na sua agenda que o domingo não vai faltar à igreja. O inimigo não quer nada disso, porque ele sabe que enquanto mais você se congrega, ele sabe que quanto você mais cresce na palavra, você se torna uma arma perigosa. Amém. Você se torna uma arma perigosíssima. Então sair sem preparo à guerra é morte. Mas o inimigo vai se levantar com resistência espiritual. O diabo não tem medo ao templo bonito. O diabo não tem medo às cadeiras de luxo. O diabo não tem medo à eloquência de uma pessoa. O diabo não tem medo à placa da igreja. Não, mas ele treme diante de um crente cheio da autoridade do Espírito. Ele treme diante de um crente cheio de fé e cheio de palavra. Ele treme, ele recua diante da autoridade de um homem cheio do poder do Espírito Santo. Então nosso escudo é a fé e a nossa espada é a palavra. Essa é a mensagem do dia missionário nesta manhã.
Hoje nos lembramos da obra missionária no Brasil, e que bom nos lembrar do começo, e que bom nos lembrar aquela recordação daquele 6 de junho de 1986. O irmão chegou aqui com uma missão, sozinho. Mas hoje não é um número pequeno. A igreja está se desenvolvendo, a igreja está se espalhando, a igreja está crescendo. Nós fazemos questão de nos lembrar do irmão Severino aqui mais próximo, mas em cada um dos estados onde a igreja tem presença, em cada das cidades, temos um irmão, uma irmã antiga, de velha data, como guerreira, como guerreiro de Deus, lutando, que tem como ferramenta a fé, o escudo da fé, e a palavra como a espada. Esta mensagem também faz questão de nos lembrar que hoje não somos uma congregação no Brasil. Hoje já atingimos as 60 congregações no Brasil. Temos mais de 15 lugares para abrir com novos pastores, com novos lugares. Mas veja só, porque intitulamos a mensagem: nosso escudo é a fé e a nossa espada é a palavra. Porque o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, a carta aos Efésios, em volta do ano 60, ele estava em uma situação muito difícil, porque o apóstolo escreve durante a sua prisão em Roma. Ele estava em Roma, acorrentado, almejado, e de lá ele escreve esta carta. É uma carta chamada a epístola da prisão, porque ele escreve no momento que ele está lá em Roma preso. E ele escreve para Filipenses, para os Colossenses e até para Filimão, quando ele está naquela situação. A igreja em Éfeso era o destinatário, o lugar era essa congregação. Uma comunidade que estava crescendo, uma igreja que estava estrategicamente localizada onde hoje é a atual Turquia, uma cidade muito influente, centro do culto à deusa Artemis, a Diana dos Efésios, com uma forte influência do paganismo, da idolatria. Paulo passou lá naquela cidade o que Paulo não passou em cidade nenhuma comparada. Porque quando Paulo chega a Éfeso, ele demora lá 3 anos. E na história das missões com o apóstolo Paulo, ele não demorou tanto em uma cidade como ele demorou em Éfeso. 3 anos. Quer dizer que o trabalho lá foi muito pesado, muito difícil, porque não foi suficiente 6 meses, não foram suficientes uma semana, não foi suficiente 1 ano. 3 anos de dedicação na obra missionária na cidade de Éfeso, para fundamentar, para estruturar, para plantar, para que as pessoas que estavam se convertendo, elas ficaram com uma raiz bem profunda, bem cimentada, bem estruturada na doutrina, na vida cristã, no serviço a Deus. Paulo passou 3 anos, mais tempo que em qualquer outro lugar, consolidando a igreja. É por isso, irmãos, que o missionário leva um tempo na igreja em Vila Ramos. Com que propósito? O propósito não é ficar aqui por muito tempo, anos e anos. O propósito é consolidar a igreja, estruturar a igreja, para que estas novas gerações, quando elas tenham a oportunidade de se colocar lá em uma praça, na esquina ou diante de qualquer pessoa, mesmo seja na igreja, eles tenham autoridade bíblica, autoridade espiritual, que tenham a unção do Espírito Santo, e que saibam que nós não pregamos pela empolgação, pregamos pela determinação, que Deus colocou uma missão de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, essa carta que o apóstolo envia tem um propósito particular: encorajar os crentes. Porque esta mensagem não é para parabenizar você e para dizer: irmão, fique assim, vai para frente, não corrija nada, vai lá que você está indo pelo caminho certo. O apóstolo Paulo aborda muitas problemáticas que estavam acontecendo dentro da igreja, e ele convida os irmãos a se prepararem.
Amém. Vamos nos preparar. Vamos nos preocupar pelo nosso crescimento espiritual. E o apóstolo encoraja os crentes para que eles entendam a sua posição. Somos luz do mundo, o sal da terra, filho de Deus. Você não é igual que as demais pessoas. Você é diferente entre os iguais, porque você é a luz do mundo. Você é um filho de Deus. Você tem a revelação do seu nome. Você é o seu especial tesouro. Você é a menina dos seus olhos. Você é real sacerdócio, nação santa. Você é um filho de Deus. E o filho de Deus tem que se comportar como filho de Deus, tem que viver como filho de Deus e tem que testemunhar aquilo que ele tem semeado no seu coração. Se você olha a carta do apóstolo, é para os irmãos se encorajarem, para que os irmãos vivam em santidade. Essa carta não é para viver de qualquer jeito, porque se alguém quer servir a Deus e servir de qualquer jeito, está no lugar errado. Porque a Bíblia nos ensina que a gente tem que se preparar. A palavra limpa, a palavra estrutura, a palavra faz com que aquelas coisas que não prestem fiquem para lá. Porque se há uma coisa que tem que nos governar, é a palavra de Deus. Então o apóstolo ensina a viver em santidade, a viver em união. A Bíblia nos ensina que essa virtude da união gera o poder espiritual dentro da igreja. A união, mostrar que a igreja é o corpo vivo. Porque a igreja não é um grupo de pessoas que não vivem, que não sentem nada. A igreja é viva. A igreja é viva porque tem o Deus vivo. E se temos vida, irmão, isto daqui não é um funeral, isto daqui é uma festa. O culto é uma festa. Quando você entre por essa porta, lembre-se que você não está assistindo a um funeral, você está assistindo a uma reunião de vivos, onde comemoramos que Cristo ressuscitou dentre os mortos e que hoje Ele reina pelo século dos séculos. O apóstolo utiliza esta carta para inspirar aos irmãos a avançar, a crescer. Mas chama a minha atenção que no final da carta de Éfeso não é igual que a carta a Coríntios, que a carta a Filipo ou que a carta a Galácia. Porque aquelas outras cartas ele termina com umas palavras bonitas na sua despedida. Ele termina na carta com umas palavras de saudação, de despedida muito eloquentes e bonitas. Porém no livro de Efésios é diferente, porque logo diz assim a Bíblia: paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que os amam sinceramente, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa é uma saudação muito curta, rápida, porque o capítulo de número 6, que é o último capítulo do livro de Efésios, é o capítulo que fala de uma ameaça, fala de um perigo. E o apóstolo está dizendo: deixe para lá muito protocolo, muita coisa lá, mas vamos nos focar em nossa maior preocupação. O inimigo quer se levantar e nossa luta não é contra o carne ou contra o sangue, e sim contra principados, e sim contra potestades. O inimigo quer travar a tua vida, quer deter o avanço, quer que você não cresça, quer que você não evolua, quer que você fique cheio de preguiça, quer que você fique daquele jeito que já não quer voltar mais para a igreja. Então no capítulo 6 o apóstolo está dizendo: vamos parar de protocolo e vamos nos focar naquilo que é bem mais importante. E o que é bem mais importante é que precisamos avançar ainda no meio da guerra espiritual. Então veja, para essa guerra a Bíblia vai nos falar da armadura de Deus. O capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, começa a falar da armadura.
porque se nós entendemos que a vida é uma luta, então eu preciso me preparar. Eu preciso ter o equipamento adequado para encarar a luta. O inimigo não está brincando com você, não está brincando com a sua vida. Não, ele quer de fato que você morra, que seu casamento não dê certo, que a sua vida não dê certo. Ele quer que você fique estagnado, fique parado e logo depois você desista. Isso é o que o inimigo quer. Mas nosso escudo é a fé e nossa espada é a palavra. Ai, Deus amado, ai, me segura aqui, oh Pai. Aleluia. Porque o capítulo de número 6, o versículo 10, a Bíblia diz: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Você precisa forças, eu também. Mas a força que você precisa, você não compra no supermercado. A força que você precisa, você não vai adquiri-la lá em Atacadão. Não, ela não se compra por ali em uma loja. Se você precisa força, seja muito bem-vindo em nome do Senhor, porque aqui é o lugar onde se adquire força. Aqui é o lugar de renovo. Aqui é o lugar onde a pessoa entra com um jeito, entra fraco, entra sem forças e sai forte, sai estruturado, sai com uma nova visão. Porque tem alguma magia lá dentro daquele lugar? Não, é que onde estão 2 ou 3 congregados no seu nome, ali está o Senhor no meio deles, e onde Ele se faz presente, todo ambiente muda. Onde Ele se faz presente, a tristeza vai embora. Onde Ele se faz presente, a dor vai embora. Onde Ele se faz presente, qualquer situação vai embora. Então o apóstolo Paulo está dizendo: vamos nos fortalecer no Senhor, porque dele vem a nossa força. A força que você precisa no seu lar vem de Deus. A força que você precisa para viver o dia a dia vem de Deus. Paulo então não termina a carta com muitas bênçãos, ele termina com uma alerta. Eu gostaria que você preste atenção, porque o capítulo de número 6 é o último capítulo da carta aos Efésios, e ele é uma alerta, porque o inimigo quer nos atacar, o inimigo quer nos quebrar, o inimigo quer travar a luta. Mas que bom que você possa dizer: eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Quando vem aquele momento difícil, eu não vou ficar lutando com a minha própria força. Eu vou lutar com aquela força que vem de lá em cima. Eu vou lutar com a inspiração do Espírito. E veja, digo mais, ele compara a vida cristã ao campo de batalha, porque a vida cristã é um campo de batalha. Se você achava que isto daqui é um passeio, é uma social, está no lugar errado. Este é um campo de batalha. Aqui temos luta, aqui temos choro, aqui temos dias difíceis, temos dias que o fardo pesa, temos dias que você chega aqui e não dá para se alegrar, dá para chorar, porque você começa a se perguntar: cadê os irmãos? Parece que o inimigo está ganhando a batalha, parece que o inimigo está colocando todo tipo de tristeza e todo tipo de pensamento no coração deles, e é aquele pensamento que bate: já desista, recua, vai embora. Mas nós temos que nos lembrar que nosso escudo é a fé e a nossa espada é a palavra. Oh, glórias, aleluia. Se este é o campo de batalha, que bom que temos umas ferramentas, temos um equipamento, e a Bíblia diz que precisamos estarmos vestidos de toda a armadura de Deus. Não lutamos contra pessoas, nós não lutamos contra sobrenomes, não lutamos contra o irmão X, o irmão Y, não lutamos contra uma família,
Nós não lutamos contra um sistema de governo. Nós não lutamos contra filosofias apenas que aparecem por ali no ar e na boca de muitas pessoas. Não, nossa luta é uma luta espiritual, é uma luta contra as estruturas espirituais. A nossa luta é contra o mal. O mal se levanta, o inimigo se levanta, o poder das trevas se levanta, mas a igreja está aqui na autoridade do Espírito Santo, e enquanto a igreja estiver aqui na terra, não há escuridão que detenha, não há poder e estrutura do mal que consiga travar o avanço da obra do Senhor, porque nosso escudo é a fé e a nossa espada é a palavra. Glória a Deus. Missões, sejam muito bem-vindos. Os que não sabiam, saibam agora. E os que estão ali nos acompanhando, nos assistindo pelas redes sociais, saibam que a igreja, a obra missionária é uma guerra espiritual. É uma guerra, irmão. É uma guerra espiritual. Cada campo novo é território tomado do inferno. Se você vai e evangeliza em uma casa onde nunca tinha evangelizado, essa casa, o território novo, é território tomado do inferno. Onde você chega a uma comunidade, a um bairro, a uma cidade, a um estado que nunca antes tinha visitado, tinha conhecido, e consegue plantar uma igreja, consegue pregar a palavra e semear a palavra no coração de uma pessoa. Esse daí é território tomado do inferno. Lá governavam as trevas, mas onde chega esta palavra, começa a governar o poder do seu Espírito. Se a missão é um campo de batalha, então veja como diz o versículo de número 12 do capítulo 6 do livro de Efésios. Diz assim a palavra de Deus, versículo de número 12. Veja, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Essa luta é uma luta espiritual. A igreja, inclusive até o missionário, os pastores, os líderes, qualquer tipo de irmão, enfrenta resistência. A luta não é só para o pastor, a luta não é só para o missionário, a luta é para todos os irmãos. Ele luta para o novo, ele luta para o antigo, ele luta para aquele que está se decidindo para se batizar, ele luta para aquele que começa, ele luta para aquele que vai lá na frente. Mas temos uma notícia: não é luta para chorar, é luta para nos alegrar, porque temos o escudo que é a nossa fé, e o escudo nos protege, o escudo vai nos defender, mas a espada também que temos é a palavra de Deus. Então a resistência é espiritual. Você tem que encarar a idolatria, a incredulidade, a indiferença, a perseguição. Eu experimentei várias das vezes já chegar a uma casa com a mensagem mais poderosa que há sobre a face do universo, para pregar a palavra a uma pessoa que visivelmente está precisando de fato. Mas quando você começa a falar de Deus, a pessoa começa a adormecer, começa a cochilhar, e você diz: não acredito, há tanta necessidade aqui, e a pessoa está dormindo. Não, o que acontece é que aí dá para perceber que a nossa luta é uma luta espiritual. Há indiferença, há perseguição, há incredulidade, há idolatria. As pessoas não querem acreditar na verdade, porque é bem mais fácil acreditar na mentira que acreditar na verdade. As pessoas rejeitam a verdade, não querem a verdade, porém abraçam facilmente o engano do inimigo, a filosofia e a fábula do mundo. Eles abraçam bem mais fácil do que a verdade, porque esta daqui é uma luta, é uma batalha. Mas nós somos guerreiros, gladiadores da fé. Nós não estamos aqui para aparentar que nós pertencemos a uma igreja. Não, eu não pertenço a uma igreja, eu sou a igreja do nome de Jesus. É a placa, mas a igreja é você. Você é a igreja, e você tem sido preparado, estruturado e capacitado com armas.
para pelear esta guerra. Deus não nos deixou desarmados. Deus nos deu as armas que nós precisamos. É por isso que o inimigo tentou de muitas maneiras e vai continuar tentando para que você fique parado, mas até agora não conseguiu. Ele alguma vez poderia ter falado: a igreja não vai evoluir, a igreja não vai crescer. Chegou lá naquela cidade de São Paulo, cheia de superstição, cheia de engano e de filosofia, e não vai crescer. Mas está enganado, porque o que é de Deus cresce, o que é de Deus vai para cima, o que é de Deus evolui, o que é de Deus ninguém segura, o que é de Deus vai para frente. Vai para frente. Olha, é necessário ir como Paulo foi a Éfeso. É necessário que hoje no dia missionário você se lembre como foi o apóstolo a Éfeso. Ele não foi caminhando, ele não pegou um avião, ele não foi de metrô, ele não pegou um cavalo para ir a Éfeso, porque estava acorrentado, estava preso, mas ele chegou lá. Sabe como ele chegou? Ele lá chegou com lágrimas, chegou em oração, chegou com o seu espírito, orando, clamando. Há muitas cidades aqui no Brasil, muitos estados, lá no estado onde você nasceu, lá no estado onde moram seus pais, onde moram seus irmãos, onde você tem algum conhecido, ainda não temos lá uma igreja que pregue o que a Bíblia ensina. Mas como você chega lá, vamos chegar como chegou o apóstolo mesmo preso, com lágrimas nos seus olhos, chegou a Éfeso para ensinar aqueles irmãos e para lhes dizer: não vamos ficar parados com lágrimas, vamos enfrentar esse ambiente espiritual e na autoridade da palavra há liberdade, há poder em nome de Jesus. Amém. Quantos louvam ao Senhor? Então temos aqui duas coisas: a fé e a palavra, o escudo e a espada. Precisamos fé para ir, porque senão a fé ninguém vai. Mas o escudo da fé no campo missionário é a convicção de ir, é a fé de ir. A Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ele ia, não sabia, mas obedeceu pela fé. A missão começa quando nós cremos, mesmo não tendo as condições econômicas, mas temos a confiança que Deus está conosco. Fé para permanecer. A igreja, os pastores, os obreiros, inclusive o missionário, não desiste por causa das portas fechadas. Não paramos porque temos uma porta fechada, ou porque perdi o dinheiro viajando a uma cidade e aquela pessoa que tinha me falado que era para lhe visitar, o dia que chegamos fechou as portas e as portas estavam fechadas. Nós não desistimos por causa das portas fechadas. Nós acreditamos que Deus é aquele que abre portas e ninguém pode fechar. Já muitas das vezes chegamos a lugares onde pessoas nos fecharam a porta, mas uma pessoa fechou a porta aqui e Deus abriu a porta aqui. Porque Ele abre e ninguém fecha, e Ele fecha e ninguém abre. A palavra nos ensina ao respeito de dardos inflamados que aparecem. Que são dardos inflamados? Nós estávamos lendo no começo o versículo 16 e 17 que fala: o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. E você precisa saber que são dardos inflamados. Você precisa entender que nós encaramos uma vida de luta espiritual e os dardos vêm, a ameaça vem, aquela adversidade, o embate do inimigo vem. Dardos inflamados que aparecem,
Que são dardos inflamados? Nada mais do que o desânimo. O desânimo é um dardo inflamado que vem para apagar a tua fé, apagar o teu compromisso, para que você não continue. Dardo que desanima, dardo inflamado é a escassez. Quando uma pessoa vai procurar lá na sua cozinha, não tem comida, não tem provisão, não tem isto, não tem aquilo, então começa a encarar uma situação de desespero, uma situação de dificuldade, onde começa a duvidar da fé, a duvidar da provisão, a duvidar da grandeza de Deus. Isso é dardos inflamados. O desespero que começa a governar uma pessoa, aquele pensamento que gera aflição, onde uma pessoa tentou de um jeito, tentou de outro e não conseguiu. Os dardos inflamados é para que a pessoa não cresça, para que a pessoa não confie, para que a pessoa não avance. A oposição é o outro dardo inflamado do inimigo, que vem como flecha para atingir a fé, para atingir tudo aquilo que quer se levantar em contra da vida cristã. Mas veja só, esta mensagem começou falando: nosso escudo é a fé. Porque se há uma ferramenta que Deus tem nos dado para encarar o desânimo, para encarar a escassez, para fazer frente ao desespero e para rejeitar a oposição, é o escudo da fé. Porque a fé nos protege, a fé nos guarda, a fé é um escudo que dá uma blindagem. Eu creio, eu confio. O dia é difícil, a luta está travada, não temos dinheiro, temos dificuldade, há comentários, há crítica, mas eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. Há problema no lar, há problema lá no casal, o casal está brigando, está passando por alguma situação e ela diz: não volto para a igreja, daqui para frente fique lá você sozinho, eu estou indo, vou embora. E começa a bater o desespero, começa os dardos inflamados do inimigo com oposição, dizendo: deixe para lá, vai abrir mão da igreja. Veja que enquanto você não congregava, pelo menos iam juntos para a balada e voltavam juntos da balada, mas agora que vão para a igreja não param de brigar. Dardos inflamados, dardos inflamados, dardos inflamados do inimigo. Mas nesta manhã o inimigo vai recuar, o inimigo vai embora, porque temos em uma mão o escudo da fé e na outra mão a espada da palavra. Nesta mão temos o escudo e o escudo nos protege. O inimigo acha que a flecha que ele tem é mais poderosa do que o meu escudo. Este escudo está feito de um material que o diabo não conhece. Porque se o diabo conhecesse o material que está feito o escudo, já houvesse procurado uma flecha do mesmo material. Mas este escudo, irmão, não é lavrado na terra, é lavrado no céu. E se consegue quando uma pessoa entende. Quando vocês, servos, escreve o apóstolo, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estamos sendo vingados somente para agradar pessoas, mas como servo de Cristo. Quer dizer, irmãos, que quando alguém entende que não sou eu quem governa, é Ele que governa, não sou eu quem dirige, é Ele que dirige. Não é a minha habilidade, não é o meu intelecto, não é a minha capacidade, é o poder dele. Quando eu entendo isso, então diz: quanto ao mais sejam fortalecidos. Se você está fraco, é porque você quer. Se você está desanimado, é porque você quer. Se você não tem desejo, é porque você quer. Mas aqui temos uma despensa, aqui temos um lugar aberto, aqui
aqui há uma fonte que salta para a vida eterna. O que nós temos aqui é pão em abundância, é vida em abundância, é presença de Deus em abundância. Digo mais, é força em abundância, é capacidade em abundância. Então precisamos, irmão, pegar a armadura de Deus para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. E se nós entendemos que precisamos fé para ir, fé para permanecer, também precisamos fé para colher. Amém? E essa é a nossa convicção. Vocês já nos ouviram falar muitas das vezes: uma chuva grande se ouve. Já nos ouviram falar: a safra que vem é boa. Se prepare o Brasil, porque muitos brasileiros estão ficando decepcionados que o evangelho virou comércio, virou marketing, virou vendas e vendas e vendas e comércio. Se prepare, porque o brasileiro está se desanimando e decepcionando dos homens, dos enganos, da mentira. E o dia que acorde, o brasileiro vai perguntar: cadê a igreja que ainda mantém os princípios bíblicos? Cadê a igreja de Atos dos Apóstolos? Cadê a igreja que ainda prega e que ainda vive segundo o que diz a palavra? Cadê a igreja que não se importa pela economia, que não se importa pelo dinheiro das pessoas, em si para salvar aos perdidos? Cadê? E quando isso aconteça, a igreja estará preparada para uma grande colheita. Então eu venho para lhe dizer nesta manhã: quem sai chorando, levando a semente, voltará com júbilo de alegria, trazendo seus feixes. A colheita é certa para quem crê na semente da palavra. Esta semente não está sendo semeada em vão. Esta semente não está sendo semeada só por semeá-la. Não, estamos certos que estamos semeando a palavra mais poderosa, a palavra mais certa. Esta semente é viva, é poderosa, e onde se lança esta semente, coisas poderosíssimas acontecem. Amém. Só para não ficar pela metade, tá? A Bíblia vai nos dizer então que a espada da palavra, essa espada da palavra é a única arma que nós precisamos. Você não precisa artifícios, não precisa aquela palhaçada, não precisa de viver de aparelho, não precisa isso, não precisa da piadinha, não precisa disso, daquilo, porque o mundo não vai ser transformado com palhaçadas, não vai ser transformado com pessoas lá aparentando que vivem em santidade quando seu fruto fala de outra coisa. Não, o que o mundo precisa é palavra de verdade, palavra que transforma, palavra que muda a vida de uma pessoa. E o que você consegue observar na palavra é que a única arma que transforma é a palavra. Uma vida não vai ser transformada pelo look do pastor. Sai com aquele look agora gospel que as pessoas colocam até lá na mídia social. E aí, fica bonita a minha gravata, sim ou não? Fica. Então vou levar para o culto hoje. E se você quiser, depois da pregação, eu vou dar a gravata ungida para você. E a pessoa pula disso.
vai ser transformado por isso. Isso é engano, isso é mentira, e temos que repetirlo uma e outra vez a poder em nome de Jesus. Isso é mentira, isso é engano. O que nós precisamos é palavra de verdade. O que transforma não é a oratória. Eu gostaria de ter a oratória de fulano de tal, porque fala muito eloquente, mas a oratória não transforma ninguém. Ninguém. Não transforma. A Bíblia vai nos dizer que Moisés era gago, não falava bem, e ele não falava, mas a Bíblia diz que tornou-se boca de Deus. Para que fique claro que não é a oratória que muda, que não é a oratória que faz a diferença. O que ontem fez a diferença, o que hoje faz a diferença, e o que amanhã fará a diferença é o grande poder de Deus na sua palavra. Aí eu gostei daquele líder carismático. O carisma de uma pessoa não transforma ninguém. E tem gente, por incrível que pareça, que vai e está lotando igrejas porque gostam do carisma de uma pessoa. Carismático, o cara muito carismático, treinado para isso, preparado para se tornar uma imagem. E atrás de bastidores tem uma turma para lhe dizendo: não fale assim, não fale assim, você utiliza essas palavras, ergue a mão assim, porque isso gosta muito a população, e vamos colocar você ali, e vamos fazer disto daqui para vender a sua imagem, para que você fique famoso, para que tenha muitos seguidores. Mas de que adianta ter seguidores aqui na terra se nenhum deles consegue seguir a Cristo? Não serve para nada. Nós não estamos aqui na terra para virar famosos. Eu não cheguei aqui ao Brasil para virar famoso, não. Se você quer esquecer o meu nome e sepultar o meu nome e todo tipo de lembrança, não tem problema nenhum, porque nós não viemos para ser lembrados pelas pessoas. Nós viemos para cá para que as pessoas conheçam que há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e a terra, e que as pessoas precisam conhecê-lo. Oh, aleluia. Vamos então fazer um grande evento, botar uma fumaça e colocar umas luzes e fazer ali um grande show, e as pessoas vão chegar. Isso não muda ninguém. Não muda ninguém. Mas as pessoas gostam sim, porque a pessoa gosta do show. Ainda bem que o culto não é um show, porque o culto não é para agradar as pessoas. O culto é feito para agradar a Deus. Tudo que nós fazemos é para agradar a Deus. Se fosse para agradar aos homens, isto está muito quente, para o outro está muito frio. Se fosse para agradar as pessoas, então coloca um copo de água ali, ou coloca ali alguma refeição, porque a pessoa não consegue, está assim como desesperada. Dá para eles alguma coisa para engajar as pessoas. Mas não estamos aqui para agradar as pessoas, nem para fazer culto às pessoas. Nós estamos aqui para cultuar o nome que está acima de todos os nomes. Esta é a palavra viva, esta é a palavra eficaz, esta é a palavra que tem poder, esta é a palavra que tem autoridade. E se você concorda comigo, eu de você já estava louvando ao Senhor nesta manhã, porque esta palavra rompe cadeias espirituais, rompe o engano, rompe estruturas, rompe religiosidade, rompe o engano. Esta palavra transforma, esta palavra muda, esta palavra faz novas pessoas. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Não sei se você consegue sentir a presença de Deus nesta manhã, mas Deus está aqui neste dia. Oh, aleluia. O escudo da fé
e a espada do Espírito. O escudo é a fé e nossa espada é o Espírito. O escudo se utiliza para quê? Para quê? Para que o escudo? Para nos defender, para ser a proteção. Porém, o escudo bíblico não é aquele escudo que falta alguma coisa para nos cobrir. O escudo que fala a Bíblia é do grego tereos, e essa palavra quer dizer escudo largo. Escudo largo cobrindo todo o corpo. Só que quando nós falamos de escudo, você tem na sua imaginação o escudo dos filmes. E esse escudo dos filmes é pequeno. Esse escudo dos filmes só cobre uma parte do corpo. Mas não é o escudo da armadura de Deus. Porque o escudo da armadura de Deus é largo, é comprido. Ele cobre todo o corpo. Porque esse escudo é para nos proteger. Imagina se o escudo é para cobrir o corpo. Então, o que é ainda mais interessante, o escudo se move quando você se move. O escudo se senta quando você se assenta. O escudo se levanta quando você se levanta. O escudo caminha quando você caminha. O escudo deita quando você deita. Nem você percebe quando ele deita, mas quando você deita, ele também deita. Por isso é que não sobrevirá mal nenhum, nem praga. Mas veja só, esse escudo não é um escudo qualquer. Não, ele te protege por diante e por detrás. A mão de Deus nos cobre. Não há segurança no mundo que possa garantir o que o escudo da fé garanta para uma pessoa. Porque você pode pagar um seguro. E veja o engraçado. Porque você paga um seguro de vida, mas não te livra da morte. Ou seja, que você não está comprando um seguro de vida, está comprando um seguro de morte. Porque ele só vai se ativar quando você morra. E quando você ainda está vivo, não serve para nada. Só que a pessoa diz: eu tenho seguro de vida. Não, tem um seguro de morte. Porque o verdadeiro seguro de vida tem nome. E você não paga nada. Ele pagou por nós. Quer dizer que o Senhor fala assim: olha, você comigo está segurado. E o seguro é de graça. Então o que eu tenho que fazer, meu Pai querido? Então você agora tem que renunciar ao outro seguro barato por ali. Porque você tem a confiança no mundo, a confiança no mal, a confiança no pecado seguro, aí não presta. Deixa eu te segurar. Escudo da fé. Então vamos supor que aqui vem um dardo inflamado. Aí vem o medo. Se o escudo me protege completo, você percebe quando o dardo vem? Você percebe que aquele dardo inflamado vem? Você percebe? Quando você caminha com óleos naturais, você percebe tudo. Porque você fica apavorado, preocupado. Porém, quando você é governado espiritualmente, você nem percebe que o inimigo está ali tentando com uma cilada, dizendo: este daqui vai cair. Pode ele pensar,
pode ele tentar, mas se você tem um escudo para se proteger, melhor do que o anjo. Veja, está na Bíblia. Porque as pessoas se lembram, né? O seu anjo mandará teu respeito para que te guarde. E a pessoa procura mais o anjo do que a promessa de Deus. Depois da ressurreição, Jesus fala: eis que eu não vou mandar ninguém, eu vou estar contigo todos os dias. Se você quer a segurança de Miguel ou de Gabriel, fique com a segurança de um deles. Mas o Senhor falou, Mateus capítulo de número 28, lá no final: eis que eu estou contigo todos os dias. Quer dizer que para atingir em você, primeiro tem que encarar ele. Então, o missionário não é de aço, a pessoa não são de aço não, mas nós temos um escudo. Fazer o quê? Então você olha e diz: mas por que não desanima? Por que é diferente? Por quê? Porque tem um escudo. E se tem um escudo, caminho confiado, dormo confiado, acordo confiado. Não quer dizer que a pessoa não, o inimigo não envia aquele dardo. Envia, irmão. Envia. Todos os dias, de dia e de noite, o inimigo tentando nos matar. Mas o escudo nos protege. Se eu coloco aqui 2, 3 pessoas aqui diante de mim, e eles vão comigo, tipo assim, eu não consigo ver vocês. Talvez há uma coisa assim, meio que na sombra, e você também não consegue me ver. E na vida diária, você não consegue ver, observar que o diabo está apontando para você. Porque se você soubesse na realidade física que o diabo sai com uma metralheta, sai com uma bazuca, você acredita que você vai ficar lá com o controle da televisão, lá mascando chiclete no dia do culto da oração? Nada. Se você olhasse o diabo que está apontando para você fisicamente, você corre para a igreja, corre. Mas como você não vê, fica ali, né? Mas como o escudo deita com você, e o escudo se levanta com você, e Deus é tão maravilhoso que te guarda, que te ajuda, mesmo nós sendo fracos, Ele está ali. Mas hoje Deus está aqui para nos lembrar, nesse momento que apareceu um pensamento e não deu certo, esse problema que não deu certo, era para quebrar teu lar, era para acabar a tua família, é para que a tua fé fosse embora. E porque você ainda fica, é porque esse dia Deus te protegeu, Deus te guardou, Deus te guardou. Então, meu irmão, temos o escudo que nos protege. Esse escudo apaga o desânimo. Está falando de mim? Irmão, faça seu melhor esforço, tá? E fale tudo o que você quiser. Enquanto eu fique do escudo para cá, problema nenhum. Agora, se eu vou sair do escudo, morreu. Qualquer comentário, caiu no chão, nunca se levantou, saiu chorando e falou: não, irmão, falaram de mim, tal. Mas aqui dentro do escudo, nem percebo isso que falaram. Não percebi que o inimigo tem uma cilada, que quer travar, que quer lutar, que o engano, que a mentira. Opa, mas nunca percebi. ¿Por qué? Porque Deus está conosco como poderoso gigante. Então a fé é confiança,
Eu confio que Deus é maior do que o problema. Confio que Ele é maior do que o inimigo, maior do que a ameaça. Confio. Amém. E se vamos encerrar acá, vamos pegar a espada, porque a espada do Espírito é a arma da missão. Nós não pelejamos de outro jeito, pelejamos com esta arma. A pessoa pode procurar procurar um batismo feito de maneira diferente, mas quando você vem a ser confrontado com a palavra, você encontra que não tem jeito. Há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. A espada fala de uma arma precisa, uma arma que ela é usada no combate. Essa arma é a palavra, mas essa arma é a espada do Espírito. E sabe por que diz a Bíblia que é a espada do Espírito? Porque quando você utiliza esta arma, está utilizando não a sua palavra, que a sua palavra é uma coisa, porém a palavra inspirada de Deus é outra. E a palavra que está aqui foi inspirada pelo Espírito. Quem utiliza esta palavra, utiliza a espada do Espírito. E a espada do Espírito, irmão, é a melhor arma que o crente pode ter para se defender. O inimigo se aproximou a Jesus para tentá-lo. Depois de 40 dias de jejum, apareceu o tentador. Este vai cair, porque está batendo a fome, está morrendo de fome. E falou para tentá-lo: fala, que estas pedras se convertam em pão. E o Senhor, pela palavra, encarou o problema, porque todo problema tem solução quando se encara com a palavra. Escrito está: não só de pão viverá o homem, senão de toda palavra que sai da sua boca. Então Jesus encarou o ataque. E se ele encarou o ataque com a palavra, por que você encara a dificuldade sem armadura, sem palavra? Acaba se lembrando da palavra só quando hoje culto, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? E acaba se lembrando que deixou a Bíblia na igreja faz um mês. A palavra é para ser utilizada, porque a palavra não é só para decorá-la. É para declará-la. Pega essa daí. Não é só para decorá-la, é para declará-la. Mas como vai declarar uma coisa que não sabe, que não conhece? Eu gostaria de te convidar nesta manhã, que eu sento aqui pelo Espírito de Deus fazer o convite, porque o que liberta a uma pessoa cativa não é a massagem, é a palavra. O que muda a vida de uma família é a palavra. O que transforma a vida de uma pessoa é a palavra. Onde a palavra é plantada, haverão flores. Nesse deserto não nascia nada, mas quando foi plantada a palavra, agora é um jardim. Fique de pé, por gentileza. Oh, aleluia. O tempo ha passado, mas acredito que temos um espaço ainda para orar. Espada
e escudo. Espada e escudo. Quer dizer que se você utiliza na sua vida espada e escudo, você tem uma dupla, a dupla da vitória. A dupla da vitória para você é escudo e espada. Amém. Eu gostaria de orar por alguém nesta manhã que quer sair daqui com a dupla da vitória. Tem gente que tem fé, sim, tem fé, mas fé sem palavra é misticismo. Fé sem palavra é superstição. Acreditando em quanta coisa por aí escuta, mas não tem fundamento na palavra. Então tem certa confiança, mas não tem fundamento na palavra. Isso é misticismo, isso é mentira. Mas a fé fundamentada na palavra é diferente. Eu gostaria de orar por alguém. Se quiser vir aqui, vem aqui. Porque palavra sem fé vira uma letra morta. Muitas pessoas leem, conhecem muita leitura, mas não têm fé naquilo que leem. Não confiam. O que tem é letra morta, decorando um versículo. Mas nós precisamos das duas ferramentas para crescer no seu lar, para crescer na sua casa, para crescer na sua família. Duas ferramentas. Nosso escudo é a fé e a nossa espada é a palavra. Levante as suas mãos e vamos orar. E se quiser vir aqui na frente, venha. Sem fé a igreja, os servidores, os pregadores, até o missionário vai desistir. Sem fé você não vai continuar. Sem palavra a missão morre. Se não temos palavra não vamos avançar. Mas com fé e com palavra o evangelho avança. Aleluia, vai se espalhar a mensagem. O escudo é a fé, a nossa espada é a palavra.